Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Muito bem. Então, como eu disse, meu nome é Paulo Henrique, eu faço parte da Casa Maria de Nazaré. É uma casa espírita e nós fazemos um trabalho junto às famílias lá do Parque Estrela d'Alva 10. Nosso objetivo é o quê? É incentivar as pessoas à transformação íntima, à transformação moral. E para isso a gente usa da moral cristã de Jesus, né? Do amai uns aos outros, de perdoar, de ajudar uns aos outros. Então é essa prática que a gente tenta transmitir para as pessoas, fazendo com que as pessoas, inclusive que carregam algum vício, possam se melhorar. Então eu mantenho no domingo de manhã, né? Agora estamos em recesso, mas todo domingo de manhã eu estou lá na Casa Maria de Nazaré, num grupo de estudo da Bíblia, né? O grupo que eu estudo o Evangelho de Mateus. E a partir do Evangelho de Mateus a gente tenta resolver o problema de alcoolismo e droga de algumas pessoas da comunidade que vêm até lá. Felizmente a gente já tem algumas conquistas lá, as pessoas não chegaram a internar, mas já começaram a se melhorar, não com a nossa pregação, porque ninguém melhora ninguém, mas com o esforço pessoal. Então nós acreditamos que cada um de nós é um ser que tem a capacidade de se transformar, de se melhorar por si só. Mas quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda. E é por isso que existe a casa como essa, a Salva-se, e existe a Casa Maria de Nazaré, lá no Jardim Gá. Bom, a nossa palestra de hoje, eu vou focar bastante corpo e mente. Eu vou pedir para minha... Peguei algumas questões do livro chamado Livro dos Espíritos. Essa é a questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? E lá os espíritos, porque a gente acredita que os espíritos podem conversar com a gente. Quem são os espíritos? Somos nós, sem o corpo físico. E essa é uma das respostas dadas pelos espíritos. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Os espíritos, eles têm a vida espiritual. Existe um mundo espiritual, assim como nós temos um mundo material. No mundo espiritual, para que eles possam evoluir, digamos assim, mais rápido, eles entram em contato com o mundo material. Eles nascem aqui, renascem aqui. Muitas vezes nós reencarnamos. E nesse ir e vir, porque a gente morre e nasce, em alguns momentos, né, nós estamos sujeitos à influência da matéria. E o que é a matéria? É o instrumento que o espírito se utiliza para a sua evolução. Vamos por enquanto das definições, sigamos mais um pouquinho. Na questão 23 nós encontramos o que é espírito? O princípio inteligente do universo. Deus é a suprema inteligência, é o nosso Criador, o ser que fez todas as coisas. E a gente sabe que Deus é inteligente porque o universo é inteligente. Ele é matemático, ele é bem calculado. Ele tem uma sequência lógica, todas as coisas estão no seu devido lugar, no universo. Por isso a gente sabe que Deus é a suprema inteligência. Mas nós também somos seres inteligentes. Possivelmente na nossa criação não éramos inteligentes, éramos simples e ignorantes. Mas a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, assim como as crianças se desenvolvem, nós vamos adquirindo conhecimento. E podemos dizer que nós somos os seres inteligentes que habitam o universo. Então hoje eu estou num corpo de carne, mas eu tenho um espírito, correção, eu sou o espírito que ocupa esse corpo de carne. Eu sou um ser inteligente. Eu não sou a própria inteligência. Por que eu afirmo isso? Porque existem pessoas que não têm nem a capacidade de utilizar da inteligência, mas existem. Existem os animais, que muitos deles têm inteligência, comprovado cientificamente. Mas alguns animais não desenvolvem, não mostram a inteligência que têm. Mas são seres vivos, eles existem. Então os seres existem, criados por Deus, os espíritos. E um atributo dele é a possibilidade de desenvolver a inteligência. Então nós somos hoje os seres inteligentes que habitam o universo. Há então dois elementos gerais do universo, é a questão 27. A matéria e o espírito.
Isso aí foi uma pergunta feita por um pesquisador chamado Allan Kardec, Hippolyte Léon Delisard Rivel, nome verdadeiro dele. A resposta é sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, o nosso universo, nós temos essas três coisas fundamentais: Deus, o Pai Criador, a Suprema Inteligência. A matéria, esse corpo material, sólido, esse conjunto de átomos que nós vemos, que convivemos, que manuseamos todos os dias. E o espírito, a inteligência que emana de Deus, criada por Deus em determinado momento, não sabemos quando, mas nós somos criações de Deus e hoje estamos habitando um corpo de carne, como foi falado. Então existem essas três coisas. Os espíritos ainda nos falam que existe uma quarta coisa, uma quarta energia, uma quarta força. Mas como ela se confunde com a matéria, que seria o fluido cósmico universal, que seria o fluido que compõe a matéria bruta, a matéria que a gente vê, mas também ela pode estar tão sutil, que forma a nossa energia vital, o nosso ectoplasma. Seria um elemento intermediário entre o espírito e a matéria. Então, o nosso corpo, nós somos corpo. E esse fluido universal, quando está com a gente, para ligar ao corpo, ele recebe o nome de perispírito. Tá? Então, nós temos um fluido, um corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo. Ele se chama perispírito. Mas nós não vamos entrar nele hoje, né? Não vamos falar sobre ele hoje, só citei. Que é a alma? Segundo os espíritos, da questão 134, é o espírito encarnado. Então, chamamos de alma o espírito quando ele está na carne. Então, antes, ele, espírito livre, é aquele ser, aquela entidade que não está preso, está livre, está liberto, ele pode ir para onde ele quiser. Quando ele está encarnado, quando nós estamos encarnados, chamamos de espírito alma. Alma é o espírito que está na carne. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa é a questão 166 do Livro dos Espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, para que a gente se aperfeiçoe, é necessário passar pela carne, pela encarnação, pelo nascimento. Por que isso? Porque quando nós somos espíritos, nós temos a liberdade de fazer e pensar o que nós queremos. Só que se o espírito é viciado no plano espiritual, ele pode perder uma eternidade remoendo o sofrimento. Imagine que vocês estão com raiva de alguém, são inimigos de alguém. Enquanto estão na carne, encarnados, vocês têm raiva da pessoa, mas têm que comer, têm que dormir, têm que se movimentar, têm que trabalhar. E isso são distrações mentais para aquele espírito encarnado. E aquele espírito não pode passar a eternidade pensando em uma coisa só. Mas enquanto está no mundo espiritual, se o espírito quiser passar uma eternidade odiando, ele pode passar a eternidade odiando, porque ele é livre, não tem nada que o obrigue a modificar a forma de pensar dele. Existe sim a influência dos bons espíritos que vêm de vez em quando, se aproxima dele, dá sugestão para o bem. Mas quando estamos encarnados nesta matéria, nós somos obrigados a nos movimentar como seres encarnados. Somos obrigados a trabalhar, pensar, agir de acordo com a nossa vontade e às vezes contra a nossa vontade. Ninguém se nega a comer. Quando tem fome, tem comida perto, ela vai lá e vai comer. Então, a matéria nos obriga a fazer coisas que às vezes nosso espírito não quer. Seguindo em frente, a respeito da encarnação, eu tirei um pedacinho aqui do livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Não está todo o texto aqui, só uma parte do texto. É a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um dos principais fariseus, estudiosos na época de Jesus. E eles conversando, Jesus fala para ele: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. O
O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido de Espírito. Nós somos Espírito. Então, quando estamos no mundo espiritual, nós vamos para onde queremos. Se nosso desejo, a nossa vontade é para ir para alguma cidade, para um passeio, para algum local, nós vamos para lá, porque o Espírito se movimenta na força do pensamento, do desejo. Se o Espírito ele é muito terra-terra, muito primitivo, muito atrasado, ele vai caminhar como os homens, vai se deslocar como os homens, e se encontrar uma porta fechada, ele fica do lado de fora. Se ele quiser viajar de uma cidade para outra, ele vai ter que pegar um navio, um avião, um ônibus, ele vai se deslocar como os homens. Mas a partir do momento que ele vai evoluindo, vai desenvolvendo um pouco mais o seu conhecimento, ele consegue se deslocar literalmente com a força do pensamento. Basta ele desejar e instantaneamente ele é impulsionado, ele é levado para aquele local. Se o Espírito quiser, ele pode ver o caminho que medeia o local que ele iniciou a jornada e o local que ele finalizou. Porém, se ele não quiser, como que instantaneamente ele desaparece de um local e reaparece no outro local, pela força do pensamento. Então nós, como Espírito, podemos fazer isso. Nós sopramos como vento, vamos para onde quiser, onde manda a nossa imaginação. Na carne, não podemos fazer isso. Nós temos esse peso, esse corpo material que nos obriga a nos arrastar, literalmente, na superfície da terra. Ninguém sai voando. Em espírito, sendo o espírito mais evoluído, ele consegue até planar, flutuar, levitar, podendo se deslocar de um local para outro com facilidade. Na obra de André Luiz, ele usa um termo chamado volitar, voar sobre a terra, sobre a superfície. Sigamos em frente. O que é desencarnação? Bom, se a encarnação é o nascimento, é a entrada do espírito na carne, a desencarnação é a saída. Então todos nós vamos morrer. Não existe aquele que fica para semente. Nós somos eternos, espiritualmente. Materialmente não somos. Esta matéria que nós temos, ela se decompõe. Basta nascer para começar a desenvolver e começar a morrer células. Quando a gente envelhece, nosso corpo se transforma. Envelhecemos, modificamos a nossa aparência. Isso é um alerta que Deus deu para esse corpo para dizer, olha, seu tempo está chegando. Cada dia que passa, você está envelhecendo, está um pouquinho mais perto da morte. Aproveita o tempo que te resta, pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, não importa. Aproveite o tempo que te resta para sua felicidade, para sua edificação, para o seu equilíbrio, para o seu crescimento, porque a passagem nossa aqui na Terra não é longa, é pouco tempo. O que é melhor para o espírito, estar no mundo corporal ou no mundo espiritual? Quando a gente entra numa pergunta dessa, o que é melhor para a gente? Estar entre os encarnados ou entre os desencarnados? O bom senso nos diz que o melhor para o espírito é estar onde está. Não entendi nada. Explica melhor. O que é isso que está dizendo? O melhor para o espírito encarnado é estar encarnado. E o melhor para o espírito desencarnado é estar desencarnado. Vamos explicar melhor, que ainda ficou bagunçado, não ficou bom. Deus sabe o que faz. Na sua justiça, na sua bondade, Ele coloca a gente onde a gente precisa. Se uma pessoa é um pesquisador, é um cientista, está aqui no corpo de carne, nascido entre a gente, o melhor para ele é permanecer aqui para concluir a pesquisa dele, para concluir o trabalho. Se eu sou um pai, se eu sou uma mãe e tenho filhos, a melhor coisa para mim é estar na carne para ajudar meus filhos. Então, se nós estamos encarnados, é o local ideal para nós, para o nosso aperfeiçoamento. E na hora que estivermos lá, do lado de lá, no mundo espiritual, o melhor para nós é estarmos lá. E ambos oferecem oportunidade de crescimento. Dá para evoluir aqui e dá para evoluir lá. Quando o espírito é muito material, muito terra-terra, muito desequilibrado, o melhor para ele é estar aqui encarnado. Porque um espírito desequilibrado geralmente está junto de espíritos desequilibrados como ele. Não é castigo. E aí o local que ele está é um local de sofrimento, de treva, porque ele está junto de iguais, de espíritos tão ruins quanto ele. Já os espíritos superiores já têm uma mentalidade melhor, uma capacidade de compreensão do universo melhor. O melhor para eles é estar desencarnado.
porque eles têm mais a liberdade, possibilidade de ajudar, de interferir na vida dos parentes e amigos do lado de lá, no mundo espiritual, é maior para eles. Então cada um está onde precisa estar. Um espírito superior, quando percebe que os filhos, os parentes e amigos não conseguem evoluir, o que eles fazem? Eles planejam também o nascimento deles, para estar junto com a gente, na figura de uma mãe, de um professor, de um chefe. Olha só o que eu estou dizendo, às vezes até um chefe nosso pode ser um espírito de luz que Deus colocou no nosso caminho para a nossa evolução. Mas não vamos discriminar que um filho nosso também pode ser. Quantas vezes nós, pais, aprendemos com nossos filhos? Nossos filhos falam coisas na inocência deles que mexe dentro da gente, que faz com que nós cresçamos. Então não importa. Pode ser uma pessoa inferior a nós, considerando o mundo, os olhos do mundo. Pode ser uma pessoa inferior a nós, mas pode ser uma pessoa superior a nós, não importa. Deus coloca no nosso caminho espíritos bons que nos amam para nos ajudar. Eles podem estar desencarnados ou encarnados. O corpo afeta a alma. Eu peguei uma passagem aqui de Mateus: vigiai e orai para não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele disse isso já naquele derradeiro momento, perto da época do sacrifício dele. Ele levou os discípulos dele, não lembro agora o nome dos discípulos, para orar com ele. E quando ele orou uma hora, ele retornou e encontrou Pedro, já lembrei de um, Tiago, dormindo. Encontrou os discípulos que estavam acompanhando a ele. E quando ele encontrou esses discípulos, ele perguntou: mas vocês estão dormindo? A hora é tão importante e vocês estão dormindo? E Jesus se afastou e voltou a orar. Mais uma hora ele orou. Quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo novamente. E ele chamou a atenção deles também de novo e falou isso: vigiai e orai para não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa para nós que nosso espírito, nós, seres imortais, muitas vezes nós estamos preparados para fazer o bem, fazer as coisas boas. Porém, em alguns momentos, a nossa carne, a nossa matéria nos influencia para o desequilíbrio. É razão, muitas vezes, que a pessoa sente aquela fissura, aquela vontade de beber. A fissura, a vontade está no espírito ou está na matéria? Muitas vezes está na matéria. O cérebro nosso, ele tem uma série de neurônios. E esses neurônios, eles fazem sinapse. E algumas vezes, essas sinapses já estão contaminadas. O organismo pede a bebida, pede a droga. Nosso espírito, nós, espíritos imortais, não queremos. Mas todo aquele corpo, nosso corpo todo, treme, clama pela droga. Mas o espírito é senhor do corpo. E nós podemos dominar o corpo pela nossa vontade. Vou fazer só uma partezinha aqui, porque pediram uma pergunta aqui. Sai ao mesmo tempo que se transforma com a matéria. Isso, tá? Ele está perguntando se é o mesmo espírito que entrou no corpo, sai do corpo, ou ocorre uma transformação. É o mesmo espírito com transformação. Por que isso? Que a gente não entra em nenhum local e sai o mesmo. Você entrou aqui na Salva-se, nessa clínica, você entrou um. Quando você sair daqui, você vai carregar um pouquinho de cada um que você conheceu, um pouquinho da sua experiência daqui, e você vai sair, não vai sair o mesmo, vai sair um outro, vai sair um novo. Você vai poder utilizar esse conhecimento ou não, mas você não vai ser o mesmo, porque você vai já ter uma bagagem a mais. Não. Aí é outra pergunta que eu deixo para o final da palestra, tá certo? Vamos seguir aqui em frente, senão a gente se perde. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso está em 2 Coríntios 12. Olha só, interessante. Paulo de Tarso era um grande pregador, era um grande divulgador do Evangelho. Podemos dizer que Paulo de Tarso foi a razão do cristianismo chegar até nós. Porque se ele não tivesse coragem de pregar aos gentios, pregar a toda a população de todas as regiões do mundo, nós não teríamos conhecido o cristianismo. E ele, apesar de ser um arauto, um divulgador da boa vontade, ele vivia o evangelho, apesar disso ele sentia que tinha um espinho na carne dele, né? Que o fazia lembrar, né?
para que ele não se sentisse orgulhoso, exaltasse pelas revelações que ele era capaz de fazer. Nós não sabemos exatamente em que sentido era esse espinho na carne, mas ele sabia que tinha dentro dele também uma limitação. Tinha um lado negro, um lado sombra dentro dele, que também o impedia de se sentir totalmente glorificado. Ele sabia que era humano, ele era falível, tá certo? Então foi essas palavras que ele se expressou para dizer que também tinha limitação. Siga em frente, por favor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7. Então, pegando de Paulo de Tarso, trazendo para a nossa realidade, nós também temos isso. Muitas vezes nós sabemos a verdade, sabemos o que nós temos que fazer, conhecemos o bom caminho, mas não é o bem que nós fazemos, mas é o mal que fazemos. E depois a gente se arrepende. E a gente sofre porque a gente fez o que não quis. Porque sabia que estava errado, não devia fazer, mesmo assim a gente fez. Então Paulo também sentiu isso. A diferença é que Paulo se dominou mais, se controlou mais. Ele ficou mais no campo do desejar, do desejo. E nós podemos fazer isso também. Nós podemos ser senhores de nós mesmos. Reforço bastante essa ideia. Nós podemos dominar o corpo, apesar do corpo exigir de nós que a gente tenha o mesmo procedimento. E esse é o maior perigo que nós enfrentamos, a repetição do erro. Nós temos que sair da repetição. Olha só, nós temos o costume de acordar todo dia em determinado horário. O nosso corpo pede que a gente se alimente em determinado horário, que a gente acorde em determinado horário. E olha só que eu vou falar mais. Nós temos o costume de falar as mesmas coisas. Nós não percebemos. Quando vemos, estamos falando sobre os mesmos temas, sobre futebol, sobre... Enfim, nós repetimos a nossa vida. Isso se torna uma roda viva, uma repetição. E essa repetição que a gente tem que ter cuidado. Porque do mesmo jeito que a gente tem a repetição de coisas boas, nós temos as repetições para as coisas negativas, para os vícios. E quando a gente deixa de fazer o vício, parece que falta alguma coisa, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fumava e tomava café. Quando ela toma café, toda vez ela lembra do cigarro. Parece que faltou alguma coisa, né? Então, para que a gente consiga vencer os vícios nossos, nós temos que mudar a nossa rotina. Nós temos que mudar essa repetição automática, botando uma nova rotina. Para isso, muitas vezes faz necessário criar nova tarefa. Vocês não conseguem tirar a droga, o álcool da cabeça enquanto vocês pensarem na droga e no álcool. Enquanto vocês tiverem na mente de vocês o pensamento da droga, do álcool, vocês vão permanecer com a droga e o álcool na cabeça. Mas a partir do momento que vocês falarem, sai pra lá, não quero saber de bebida, não quero saber de culpa, não quero saber de nada, eu quero saber de futebol, quero saber de desenho, de arte, quero ler meu livro, quero assistir, sei lá, um programa de televisão, e tirar da cabeça aquele pensamento, a gente consegue livrar. Nosso cérebro ele tem um defeito. Quanto mais a gente diz não, mais a gente está afirmando. Se a gente fica pensando em elefante o tempo todo, elefante, aquele animal cinza, grande, com orelha comprida, isso aí já é estudado. Se eu quiser combater, não vou pensar em elefante, não vou pensar em elefante, o que eu estou pensando? Em elefante. Então se eu penso, não quero saber de droga, não quero saber de droga, a pior coisa do mundo é droga. Quanto mais a gente está combatendo esse pensamento, mais a gente está se ligando a esse pensamento. Então nós temos que ocupar a nossa mente com outra coisa. Com o quê? Com estudo. Estudar uma matéria, sei lá, estudar mecânica para consertar um carro. Estudar matemática, não importa o que seja. Estudar. Orar, estudar, ler, isso é importante. A gente tem que substituir uma coisa por outra. Esse é o fundamental, tá? Seguindo em frente um pouquinho. Porque existe o desejo de morrer. Na verdade, o que existe é o desejo de se livrar de um problema, de uma dor, de uma angústia. Então nós temos o desejo de se livrar das dores nossas, das angústias nossas. Eu sei que vem de vez em quando para nós uma coisa chamada melancolia, uma tristeza de algo que a gente não sabe o que é, uma coisa indefinível, uma vontade de voltar para um local que a gente nem conhece. A melancolia é uma realidade. Então, quando a gente sente a vontade da morte, nós queremos acabar com essa dor, com esse sofrimento, né? Essa sensação é comum a todas as pessoas, não é exclusiva de ninguém. Todas as pessoas que nasceram na Terra desejaram em determinado momento ou desejam a morte. Uma pergunta aqui. Correndo para muitas vezes vai arrumar, piorar a situação, né? A morte vai problema, né?
Isso, muito bem observado. Então, essa melancolia, esse sofrimento é comum a todas as pessoas, tá? Acontece que se a gente tem uma dívida, se a gente não pagar essa dívida, ela vai crescer. Eu vou pedir para Simone passar um outro aqui, deixa eu ver só uma coisinha. Antes de eu falar isso que eu ia estar falando agora, eu vou em cima do que ele falou. Cadê? Roubaram. Ele falou. O suicídio, Paulo falou. O suicídio soluciona os problemas, né? A gente tem esse desejo da morte. Se nós morrermos, o nosso problema vai acabar? Bom, se eu me suicidar, todas as minhas contas não vão ser pagas. Isso é uma verdade. Vai ficar em aberto. Só que o devedor não vai ficar tão contente assim. Vai me desejar mal porque eu não paguei. Tudo bem, mas ele não vai ter como receber, porque eu não vou estar aqui no mundo material. Mas o problema não é a dívida material, financeira, mas a dívida moral. É a dívida que nós temos com as pessoas que gostam da gente. Nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, a esposa. Então todas essas pessoas vão sofrer. E olha só, uma pessoa, um pai de família que morre, se mata e deixa uma dívida muito alta, não vai pagar, mas tem filhos. Os filhos também, se eles estavam na pobreza, no sofrimento, vão continuar no sofrimento, vão continuar na pobreza. E aquele clamor, aquele choro dos filhos vai chegar ao espírito, porque nós somos almas imortais. Só que aquele pai já não tem como agir, porque não vai ter o corpo físico. Na literatura espírita, nós temos inúmeros depoimentos de espíritos. Nós acreditamos que os espíritos podem se comunicar, podem falar com a gente, né? Os espíritos somos nós, almas viventes, seres viventes. E ao chegar lá, nós continuamos existindo. E ao continuar existindo, nós continuamos sendo a mesma pessoa que éramos antes de morrer. Nós somos o mesmo, com transformação, com melhoria, porque a vida nos transforma, nos melhora. Mesmo que a gente não queira admitir, até o sofrimento nos melhora. E a partir do momento que a gente chega lá, a gente vai ver a realidade espiritual. E a primeira realidade é que nós continuamos existindo. E ao chegar lá, se uma pessoa deu um tiro no ouvido, aquele sangue, aquela dor, aquele sofrimento continua. E continua, e continua, e continua sentindo por muito tempo. Não sabemos quanto tempo, porque o sofrimento de cada espírito pertence a ele. Somente ele sabe o tempo que dura. O grande problema é que, no mundo espiritual, nós não temos uma noção certa do tempo. E aquela dor, para eles, parece que é eterna. Eles sentem como se fosse eterna. Eles não veem fim para o sofrimento deles. Então, uma pessoa que deu tiro no ouvido, além de ter a consciência pesada, porque ele abandonou a família, porque ele abandonou os filhos, ele ainda vai ter todas as dores físicas que acompanham aquele ato impensado dele. Temos uma pergunta. Sim. Deus é Pai justo e bom. Nós acreditamos que Deus é extremamente bom. E por Ele ser extremamente bom, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, mesmo os espíritos suicidas, eles vão renascer em determinado momento. Quando eles vão renascer? Não sabemos exatamente quanto tempo depois deles cometerem um ato impensado, eles vão renascer. Mas, quando nós desencarnamos, dando um tiro no ouvido, possivelmente aquela vibração, aquela lembrança do sofrimento da morte foi tão grande que a criança nasce surda. A pessoa tomou veneno, aquele sofrimento, aquela dor do veneno foi tão grande que a criança nasce com problema de fígado, problema no estômago, problema no coração. Nós trazemos do passado sequelas dos nossos maus hábitos, do nosso mau costume. Se nós nos envenenamos, se nos matamos, o corpo vem com debilidade, vem com doença. Já antes de nascer, aquele embrião já vem doente, certo? Podemos, sim. Olha só o que ele falou. Será que o problema da bebida vem da vida passada? Sim, por que não? Quantos séculos podemos carregar esse problema da bebida? Antigamente era nobre, era normal beber. Nessa encarnação, muitas vezes a gente achava que era bom beber todas. Então nós carregamos isso, esse vício, muitas vezes de uma vida para outra. Mas nós podemos dar um corte, um basta, e começar uma vida nova, uma existência nova. Depende da nossa vontade. Um mês para ser doença. Possivelmente. E aos 5 anos a gente já tirou metade do ordenho baixo. Perfeito. Virou. Perfeito. Vamos analisar aqui. Ele falou que teve uma série de doenças durante a vida. Nós vamos ter que pensar o seguinte: existem duas causas para os nossos sofrimentos, para as nossas dores. Uma delas está situada na vida presente. Nosso jeito, nosso comportamento
dessa vida. Por exemplo, né, se eu sou uma pessoa endividada, eu adquiri a dívida na vida passada ou nessa vida? Adquiri nessa vida. Se eu bebo demais, não como direito, durmo mal, eu vou adquirir doenças decorrentes da vida passada ou dessa vida? Dessa vida. Existem coisas que nós analisarmos no nosso presente. Nessa vida a gente vai ver, eu sou culpado de estar onde estou. Agora, existem algumas doenças, algumas dores que a gente não é o causador. Isso. Então, muitas das doenças que a gente traz da vida passada, às vezes se apresentam no nascimento, quando era bebê. Outras doenças acontecem decorrente do nosso passado. Sim, tudo bem. Mas temos de analisar sempre o quê? O nosso comportamento. Se eu fosse uma pessoa diferente, se eu tivesse me comportado melhor, se eu tivesse me irritado menos, se eu tivesse me alimentado melhor, será que eu teria aquela doença? Será que eu tenho essa doença se eu tivesse uma vida diferente? Provavelmente não. Temos de avaliar. Existem coisas que a gente é pré-programada para ter e outras coisas não somos pré-programados para ter, para passar, tá? Sim. Muito bom. Ela falou aqui para a gente falar sobre o suicídio por overdose. Existe o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é uma pessoa pegar uma arma e botar na cabeça e atirar. Ela está se matando. Mas existe o suicida inconsciente. Não é indireto, não, é inconsciente, a palavra mais correta. Então nós somos muitas vezes suicidas inconscientes quando as nossas ações nos levam à morte, a nos matar antes da hora. E como é que a gente se mata antes da hora? Não comendo direito, bebendo em demasia, usando droga. Nossa vontade não é se matar, porém nossas ações nos levam à nossa morte. Também está destruindo a possibilidade de vida do corpo. Vamos seguir só mais um pouquinho. O que devemos fazer para vencer os nossos problemas? Lembrando, nós somos humanos, não tem como fugir dos problemas. Eles vêm para nós, é uma realidade nossa. Ignorar um problema não é a solução, pois a dívida que não é paga cresce. Então, como é que a gente faz para que a gente possa se livrar dos nossos problemas? Por sermos humanos, sempre teremos problemas. Basta nascer para você ter dívida. Opa, mas dívida como? Sim, dívida, né? Paga-se para nascer. Vai pagar, o pai de vocês vai pagar no hospital o nascimento de vocês, de maneira direta ou indireta, através de trabalho, né? Paga-se para viver, paga-se pela alimentação, paga-se tudo. Então nós temos uma série de problemas que a gente enfrenta simplesmente por estar na Terra. Não tem ninguém aqui na Terra que não tenha problema. Então, enfim, não importa a religião, não importa quem seja. Todos nós que nascemos, nós temos algum problema. E lembrando de novo, a dívida que não é paga, ela cresce. Então nós temos alguma pendência financeira. Se a gente ignorar essa dívida, ela não vai desaparecer. Se nós temos alguma pendência emocional, se nós devemos alguma coisa para alguém no lado emocional, prometemos casamento, prometemos proteção, e se a gente não cumprir, nós temos uma dívida que também vai crescer. Alguém vai chegar para nós e vai nos cobrar. O que devemos fazer para vencer nossos problemas? O primeiro passo é conhecer o problema. Tá? Para que a gente se livre de um problema, que a gente vença um problema, nós primeiro precisamos conhecer o problema. E isso é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Por que vocês bebem? Cada um vai ter uma resposta, uma explicação. E muitas vezes não é por causa só da bebida, não. Às vezes é o lado emocional. A pessoa bebe porque não foi bem aceito pela namorada, não é bem aceito pelos pais, não consegue trabalho. O problema não é a bebida. A bebida é o quê? É só a bengala. É o meio de escapar, de enfrentar o problema. Isso, é o jeito de se proteger. Pode ser isso. Então nós temos de descobrir o nosso problema, a origem do nosso problema para o nosso comportamento. Qual é? A gente muitas vezes se engana. O problema de vocês às vezes não é a bebida é a escapatória, é a fuga. Vamos nos conhecer, vamos buscar saber qual é a origem, quais as razões que nos levam à bebida. Primeiro passo. O segundo é tentar resolver aqueles problemas que podemos resolver. Existem coisas que estão na nossa capacidade. Se eu devo dinheiro para alguém, eu tenho condição de pagar? Vou trabalhar, vou me esforçar, vou me aperfeiçoar.
e vou pagar essa dívida, tá? Fazer de tudo para solucionar os problemas que eu criei. Lembrando, não é só problema financeiro, é problema sentimental, amoroso. Se alguém tem uma mágoa com vocês, vocês sabem que a pessoa está com raiva de vocês, está com a mágoa de vocês, ir até essa pessoa, abrir o coração, falar do seu problema, da sua doença, falar assim, olha, eu estava num momento fragilizado, desequilibrado, não queria te magoar, conversar com a pessoa. Mesmo que a pessoa não vos perdoe, vocês vão sentir um peso saindo do vosso coração. De dentro de vocês, pelo menos vocês tentaram. E se puderem fazer alguma coisa em favor dessa pessoa, melhor ainda. Do mesmo jeito que vocês ajudaram a derrubá-la, passar a rasteira nelas, se puder ajudar a levantar emocionalmente, moralmente, financeiramente, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Existem coisas que está na mão de vocês fazer, só depende da vontade. O segundo passo é tentar resolver aqueles que podemos resolver. Não, desculpe, o terceiro é pedir ajuda para aqueles que não podemos resolver. Existem coisas que estão além da nossa capacidade. Existem problemas que a gente fez que não tem solução. Opa, correção, que tem solução, mas nós não temos força para solucionar. E é nessa hora que a gente se une a outras pessoas e pede ajuda. Por exemplo, estamos aqui reunidos com um problema em comum e sabemos que um ajudando o outro vamos conseguir solucionar este problema. Quando uma dívida é muito grande e a gente não tem como pagar com o nosso próprio recurso, com o nosso próprio dinheiro, a gente pede muitas vezes emprestado para um pai, para um irmão, para um amigo. Então nós temos que ter essa condição, essa humildade de compreender que os problemas que eu posso resolver, eu tenho que resolver, sem ajuda de ninguém. Mas quando eu não posso resolver, nada me impede de eu pedir ajuda para alguém que tenha mais capacidade que eu, que me empreste, que me ajude, que me oriente, para que eu consiga sair daquele problema, para que eu possa melhorar minha vida e a vida daquelas pessoas que eu afetei, que eu prejudiquei. O quarto é aceitar que existem problemas que não têm solução. O que é isso? Como é que eu soluciono a morte de alguém? Eu resolvi matar alguém. Como é que eu soluciono? Como é que eu vou ressuscitar esta vida? Não tem solução. Então existem algumas mágoas, algumas traições, algumas dívidas que eu não tenho como solucionar e ninguém que está perto de mim pode solucionar. E aí, nesse caso, a gente tem que ter consciência que existem coisas, culpas, dívidas que não temos como solucionar. Entregamos na mão de Deus. Ele é o Ser Supremo, Ele sabe o que faz. E com certeza Ele vai nos levar a pagar essa dívida. Opa, como é que Ele vai pagar a morte de alguém? Peraí, calma. Eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. Se eu tirei a vida de alguém, eu posso ser pai de alguém, posso ajudar alguém a nascer. Se eu tirei a vida de alguém, eu posso ser médico de outra vida, ser médico, ou nessa mesmo, não tem problema, e salvar vidas, né? Posso até sacrificar, tá vindo um ônibus na direção de uma pessoa, tô vendo a pessoa passar ali, empurro ela, às vezes até morro, mas salvei uma vida. Então, existem mecanismos, talvez de não reparar aquele mal, mas de amenizar aquele mal que eu fiz. Mas mesmo assim existe hora que a gente tem que falar o seguinte: não tem como solucionar o entrego para a mão de Deus, porque não adianta nada a gente ficar se remoendo no passado. A pior coisa que existe no mundo é a culpa. A culpa é o pior obsessor que existe. Nós estamos nos obsidiando, nos auto-obsidiando, sentindo a culpa, remoendo. Então nós temos que largar de mão da culpa e pensar: eu fiz o que fiz, teve uma razão, mas eu tenho que seguir em frente. Vou seguir em frente, vou vencer, vou triunfar. E isso nós temos que colocar na cabeça, tá certo? Não ficar remoendo o passado. Mas não remoer o passado não significa que você está isento, né, para repetir o erro. Não, não tem nada a ver. Não pode repetir, tá? E é justamente isso que a gente vê aqui no final. O quinto é evitar novos problemas, evitando contrair outras dívidas, evitando repetir velhos erros, para não ficar em situação pior. Se eu sei que o meu erro foi beber, então por mais que eu me perdoe pelo meu erro, eu não posso voltar a errar. Porque se eu voltar a errar, vai me acontecer coisa pior. Se eu sei que meu problema é o jogo, que tem minha dívida, mais ou menos, não posso voltar a jogar. Porque senão eu posso voltar para uma situação pior. Então nós temos que ter consciência das coisas que nos prejudicam, que nos atrapalham. E quando a gente tem consciência do que nos prejudica, que nos atrapalha, sabe que não serve para nós, não repetir, porque senão a situação nossa piora. Somos eternos. Essa é a realidade. Que
quando terminar essa encarnação, nós continuaremos existindo. E isso é um ensinamento muito importante. Isso significa que todo prejuízo que fizemos a alguém, todas as pessoas que nós enganamos, nós vamos encontrar de novo. Olha só o lado positivo. Todas as pessoas que nós ajudamos também vamos encontrar. Então não adianta trair, trapacear, enganar ninguém, porque nós vamos ser cobrados no futuro, porque aquele espírito que a gente atrapalhou, matou, traiu, nós vamos encontrar, vamos conviver de novo. E com que cara estaremos se a gente prejudicou essas pessoas? Vamos sempre pensar nisso, que a gente continua existindo. Isso significa que, mesmo que eu estiver à beira da morte, todo conhecimento que eu adquiri, todo bem que eu fizer, eu vou continuar comigo, em espírito, mesmo depois de perder o corpo físico. Então, uma pessoa que é analfabeta nessa encarnação, se ela se esforçar em estudar e aprender a ler, quando ela morrer, no lado de lá, no plano espiritual, ela já vai ter a capacidade de ler. Isso é muito bom. Então, a gente tem que adquirir o quê? Valores, bênçãos, coisas boas para a nossa vida, para que a gente carregue essas bênçãos, essas coisas boas para o mundo espiritual. Agora, que situação estaremos se nós carregarmos o vício, a dor e a droga? Do lado de lá, a gente vai ter esses companheiros, a dor, a droga, o vício. Pensem nisso, nós somos eternos. Do jeito que a gente age aqui, encontraremos a realidade no mundo espiritual. Teremos alegrias e tristezas que afetarão a nossa vida. Todas as pessoas que estão na Terra têm alegria e tristeza, não tem jeito. A riqueza não nos dará completa felicidade, o casamento não nos dará completa felicidade, a religião não nos dará completa felicidade. Poderemos ter pequenas felicidades momentâneas, mas todos que estão encarnados encontram a felicidade e a tristeza, as dores, os sofrimentos, tá certo? Essa é a realidade, tá certo? Segue em frente. Podemos projetar o nosso lado sombra ou o nosso lado luz em tudo que nos acontece, né? Por que isso? Porque a felicidade está no modo de encarar cada acontecimento. Nós estamos vivos, somos seres que convivem com outros seres vivos. As pessoas nos maltratam. Podemos encarar isso como uma bênção ou como uma maldição. Bênção? Que bênçãos tem uma pessoa brigar comigo? Um chefe ser severo comigo? Vamos lembrar que todas as pessoas ruins que nos maltratam são nossos professores. São aqueles que estão nos ajudando a ser mais humildes, mais pacientes, a ter autocontrole. São nossos professores. Nós temos de encarar com olhos bons, com bons olhos todas as coisas. Se nossos olhos forem bons, forem luz, todo o nosso redor é luz. Se nossos olhos forem trevas, tão grandes serão essas trevas, disse o nosso Mestre Jesus. Então a felicidade está no modo de encarar os acontecimentos da nossa vida. E eu acho que eu terminei. Vai lá? Mais um? Muito bem. Então, como eu falei, pertenço à Casa Maria de Nazaré. Vou reservar agora alguns momentos para a gente responder algumas perguntas. E vou começar pela pergunta do nosso amigo aqui. Pode reformulá-la? Tá certo. Vamos... Ele perguntou aqui a respeito do inconsciente e da influência aqui dos espíritos da nossa vida, tá? Mas vamos falar sobre o inconsciente. Antes do nosso nascimento, nós já éramos espíritos antes de nascer. E por sermos espíritos antes de nascer, nós carregamos uma bagagem. Que bagagem é essa? De vícios e virtudes, de bondades e maldades que nós fizemos, de experiências. E ao nascer, o que acontece com o espírito? Ele perde o perispírito, que lá no mundo espiritual, a maioria de nós, não, todos nós, temos um envoltório chamado perispírito. E antes dele nascer, ele vai reduzindo esse envoltório, esse perispírito. E vai reduzindo também as lembranças do passado. Vai sendo apagado as coisas que fizemos do passado. Para que isso? É uma bondade divina. Para que uma pessoa não chegue aqui na Terra nem com vício, nem com virtude. Mas chegue como um livro em branco, para ser moldado, para ser trabalhado, para ser aperfeiçoado. E a partir do momento que ele nasce, ele começa uma vida nova, recebendo as experiências do pai, da mãe, os ensinamentos da vida. Ele permanece a vida toda com essa limitação? Calma. Não, ele não permanece a vida toda. Segundo os ensinamentos espíritos, aos 7 anos se completa a encarnação, a junção perispiritual com o
novo corpo. E a partir do momento que ele vai começando a despertar, as lembranças do passado, as tendências do passado vão aflorando. Se ele era muito nervoso, aquela criança começa a se tornar muito nervosa. As tendências do passado, os vícios do passado vão aflorando. E um ponto culminante, podemos dizer assim, para esse despertamento das tendências do passado é a adolescência. É aquela hora que a gente confronta os nossos pais, que a gente percebe que nossos pais não estavam toda a razão, que não eram tão fortes, tão perfeitos como a gente imaginava. E aí nessa hora, a gente quer soltar as asinhas, se acha autossuficiente, embora não tenha condição financeira para assumir a própria vida, a gente já quer andar pelos próprios pés, seguindo a própria cabeça. E acontece o quê? Aqueles confrontos de pais. Então o inconsciente é o quê? É todas aquelas informações do nosso passado, as nossas tendências do passado, as coisas que nos aconteceram nesta vida também, porque nem tudo que a gente faz, vê, entra no nosso consciente, fica guardado no nosso inconsciente. Então a gente tem muito desse inconsciente com a gente, tá? Ele perguntou também a questão da influência de outros espíritos, tá? Existe sim a influência de outros espíritos, porque assim como eu influencio a família que está perto de mim, influencio os amigos que estão perto, para que eles façam de acordo com a minha vontade. Os espíritos que estão no plano espiritual desencarnado, eles nos acompanham e sugerem para nós o que eles querem. Se eu convivo muito com o vício, o que os espíritos vão sugerir? Eu permaneça no vício, porque aqueles companheiros espirituais também são viciados. Agora, se eu sou uma pessoa que gosta de estudar, convivo em escola com livros, os meus companheiros espirituais são espíritos ligados à escola e aos estudos, e eles vão me influenciar para o bom caminho, para o estudo, para o progresso, tá certo? Pergunta... Deixa eu pegar dele primeiro, que você já fez um aqui. A minha é mais moral, né? É besteira, mas quando eu era mais moleque, tinha uns sobrinhos que eu sacaneava muito ele e tal, pra carregar. Até hoje eu sou reflexo, sacanear, né? Opção. Esse reflexo, quando eu faço uma parada parecida, uma coisa parecida, eu lembro. Então, uma coisa que me acompanhando ano e ano. Quando eu tava na minha edição ativa mesmo, eu usava pra droga, já tentei até me estudar, porque não saía da minha cabeça. Aí eu volto e as palmas saem, como é que eu vou dar? E a outra coisa é, isso aí não tem mais cura no meu espírito, eu vou levar isso aí pra minha produção falar isso. Beleza, tá? Ele tá falando aqui a questão da culpa, é uma questão muito séria. Primeira coisa, se você sabe que uma coisa é errada na tua vida, você corta isso da sua vida. Então, se você fazia brincadeiras de mau gosto, não importa que tipo de brincadeira, não faça mais. Se você sabe que a bebida faz mal para você, não beba mais. Então, a partir do momento que a gente identifica um problema que a gente quer mudar, a gente corta da nossa vida, tá? Vai ter um impulso para continuar? Vai. Mas você vai ser mais forte. Cai uma vez, levanta, cai outra vez, levanta. Uma hora você fica de pé, ninguém te derruba mais com isso, tá? Mas não pode alimentar a culpa. Tira a culpa da tua vida. Como é que faz para tirar a culpa da tua vida? Ocupa a mente com outra coisa. Vem aquele sentimento, vem aquele pensamento, você já pensa, não vou pensar nisso, vou fazer uma oração. Pai nosso está aí no céu, até sair o pensamento da sua cabeça. Vai ler um livro, pega o livro, vai ler, vai conversar com alguém, vamos falar aqui sobre o Flamengo. Ah, você é fluminense? Então não importa. E vamos discutir, vamos falar outra coisa. Mas não foca, não pensa naquilo que está te atormentando. Tira isso do seu pensamento. Do meu lado espiritual, eu já tentei suicídio, é uma coisa séria, assim, né? Até tentar suicídio. Eu levar isso no mundo espiritual. É uma coisa besteira, mas cabe, eu penso no meu luto, não vai de salvação. Não tem salvação. Tem, até os suicidas, eles renascem. Até os suicidas renascem. Então não existe ninguém que seja abandonado por Deus. Todos nós temos novas oportunidades. Beleza, tá? Ele tem a sensação de que não pertence a esse tempo. Só vou fazer um comentário. Isso aí é uma realidade. Nenhum de nós pertence a esse tempo. Nós viemos de tempos passados, porém você pertence também a esse tempo. Você pertence ao tempo passado, à história passada, uma outra realidade, uma outra língua, um outro costume. Mas agora você está aqui no Brasil. Você tem que se adaptar a essa realidade, né? Não tem jeito, tá? Não sei se eu consigo me explicar agora, porque o raciocínio está fugindo, tá? Maldição hereditária. Tá. Os avôs do meu pai, eu sei que tem avô, todos, eu sou da família França. Meu tataravô, os avôs, lançou a maldição, que até aqui era assim, zombies, meu avô foi casado com os avôs, meu tio, meu
pai não sangrou. Minha filha ficou tão temerosa por isso, meus 2 netos não colocou Certo. isso procede, isso não sei, né? Tá. Senhores, primeira coisa que eu quero falar, ele fez uma pergunta aqui sobre a maldição hereditária. Vou repetir o que ele me falou aqui, que o bisavô, tataravô, foi amaldiçoado. Disse que até a 5ª geração a família iria morrer. Os homens iam morrer com problema de bebida. Isso, por problema de bebida. Tá certo? Então essa maldição foi feita. Então o que eu vou falar aqui é minha opinião, tá certo? Aliás, toda a palestra que eu trago aqui para vocês e todas as palestras que eu trago aqui para vocês, eu espero que vocês raciocinem. Não engulam simplesmente o que eu digo para vocês. Use o raciocínio. Vocês são seres pensantes. Sabem o que é certo e o que é errado. Dentro da consciência de vocês, sabem onde eu estou errando e onde eu estou acertando. Então, não aceitem simplesmente o que uma pessoa chega aqui e fala para vocês. Possa ser ele pastor, pode ser ele padre, pode ser ele espírita, quem for. Usa do raciocínio. Então, na minha opinião pessoal, é o seguinte. A maldição existe? Existe a maldição. Claro que existe. Nós temos um magnetismo, uma força que podemos agir para o bem ou para o mal das pessoas. Se eu oro para uma pessoa, eu vou transmitir para essa pessoa boas coisas, uma boa vibração. Mas se eu odeio uma pessoa, eu vou transmitir para ela o quê? Uma má vibração, uma má energia. Essa é uma realidade. Porém, a maldição só pega aonde existe culpa, onde existe problema da consciência pesada. Se aquela pessoa tem a consciência pesada, eu falo para você, morre, porque você destruiu minha vida, ela vai chegar até a morrer. Entende? Dá para entender? A maldição, o pecado, a bruxaria só pega naquele que tem a consciência pesada. Isso, perfeitamente. Isso, perfeitamente. Isso, perfeito. Então, ele falou aqui que ele não estava vivo, nem existia ainda no plano material, tá certo? Eu acredito o seguinte, Deus é justo, Deus é justo. Se eu sou pai, vamos botar assim, vou explicar de maneira diferente. Se um pai mata uma pessoa, ele merece ir pra cadeia, não merece? A polícia pega o filho dele, olha, eu não encontro seu pai, vem cá filho, fica aqui na cadeia. Você vai pagar pelo teu pai? É contra os princípios bíblicos. A responsabilidade é pessoal. Isso, quem faz, paga. Não precisa mais nada. Então a justiça humana, que é falha, só vai punir o culpado, a própria pessoa que cometeu o crime, porque Deus, que é um ser maior, iria punir o filho, o neto, o bisneto. O culpado é uma pessoa. Quem faz o errado é que paga. Mas eu conheço um pouquinho de psicologia, tá? Então existe a programação. Se eu repito muitas vezes para uma pessoa, hipnotizo a pessoa. Se eu repito muitas vezes para uma pessoa que ela vai morrer com 70 anos, 50 anos, 20 anos, e ela acredita, ela vai morrer naquela época, tá? Então ela vai o quê? Vai trazendo isso da cabeça, foi criada desde pequenina. Né? A família amaldiçoada, todos vão morrer por causa da bebida. Todos vão morrer, nós sabemos. Dependendo do nosso comportamento, vai ser pela bebida, vai ser de outra morte. Mas não precisa ser pela bebida. Só se a gente aceitar, acreditar que vai ser por aquele caminho. Você que já tá na avô, reencarnou como meu pai ou como eu? Pode nascer, renascer, não tem problema. Aí se não, você vai pagar por ela aqui. A gente só paga pelo aquilo que a gente deve. Se a gente não deve, tiver com a consciência tranquila, mesmo que a gente tenha sido amaldiçoado, a gente não vai sofrer. Aí é um caso para ser analisado. Tá bom. Vamos encerrar. Vou dar mais umas 2 perguntinhas aqui só para a gente fechar com chave de ouro. Inferno. Bom, essa palavra inferno é um estado de espírito nosso. Primeira coisa, podemos dizer que nós podemos estar aqui no inferno nesse momento. Se nós não acreditamos, né, estivermos num local de sofrimento, de pessoa que não nos quer bem, pessoas que nos odeiam, nós estamos vivendo um verdadeiro inferno. Se estamos cheios de dívidas, cheios de problemas, cheios de preocupações, nós estamos no verdadeiro inferno. Primeira coisa, nós carregamos o nosso céu e nosso inferno dentro da gente. É um estado de espírito, tá? Agora, vamos dilatar esse conhecimento um pouco mais. O outro significado de inferno. Se nós estamos junto de pessoas que usam droga, que ninguém se respeita, ninguém se tolera. Se a gente convive numa casa de drogados, ali também não é um inferno? São iguais, são pessoas que carregam o mesmo vício, que não se respeitam, não se valorizam, cada um quer explorar o outro o mais possível, até sorrir.
mesmo assim é um verdadeiro inferno. No plano espiritual existe inferno? Sim, existe. Eu vou explicar o que. Não se assustem. Porque os espíritos iguais se atraem, se aproximam. Então um monte de pessoas criminosas, que odeiam, que praticam o mal, quando eles morrem, eles vão para o céu, junto dos bons espíritos? Não, eles vão ficar junto de outros espíritos iguais a eles, aguardando o renascimento. Porque o inferno para nós espíritas não é eterno. A pessoa vai lá, aquele espírito comete um monte de erro, vai para junto de outros espíritos maus. Ele vai conviver com os maus que são iguais a ele, até o dia que seja resgatado, tirado de lá e renasce de novo. E se nós somos espíritos bons, ao renascer, nós vamos encontrar um local bom, verdadeiro céu. Isso, perfeito, tá? Ele falou aqui que muitas vezes ele caminha e ao caminhar ele sente que tem gente perto dele e olha para trás e não vê ninguém. Ele tem uma sensibilidade, uma mediunidade. O que é isso? Mediunidade é a capacidade de perceber o mundo espiritual. Nós na realidade não estamos sozinhos, em nenhum momento estamos sozinhos. Sempre estamos acompanhados. As pessoas que percebem esse mundo espiritual são chamados médios, tá? Mas se parar para pensar, todos nós somos médios. Todos nós percebemos esse mundo espiritual, a influência desse mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente não quer fazer alguma coisa e vem uma força, uma ideia tão forte dentro da mente da gente que a gente cede. E a gente sabe que não é nossa. É uma força, uma ideia, um pensamento obsessivo que está na nossa mente que nos faz agir como a gente não quer. Senhores, eu vou encerrar, tá bom? Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.